Olá, pessoal do segundo ano. Vamos começar a nossa aulinha de língua portuguesa de hoje. Hoje, dia 9 de novembro de 2020, nós iremos para o nosso livrinho de língua portuguesa, que é a abertura de uma nova unidade, a unidade 4, que vem com o título Entre Palavras, Imagens e Memórias. Escrever para recordar. Na nossa memória, guardamos muitas recordações, mas você já parou para pensar que com o passar do tempo essas lembranças podem ser esquecidas? Por exemplo, você se lembra exatamente de como foram as suas férias de 2 anos atrás? Ou consegue dizer de memória que roupa usou no dia do seu penúltimo aniversário? Às vezes, pode ser difícil lembrar de alguns detalhes, mas as palavras e as imagens estão aí para nos ajudar, seja num álbum de fotos, no livro de receitas ou mesmo naquele texto que você escreveu sobre um dia especial. Nesta unidade, vamos juntos aprender a relembrar. E aí nós vamos para a página 84, que é a abertura do capítulo 14. Que delícia! Hora da leitura. Você já utilizou uma receita para preparar algo? Nós já trabalhamos esse gênero textual receitas, né? 2. A imagem abaixo mostra uma das páginas do site de culinária Tudo Gostoso. Observe e responda as perguntas da página seguinte e o livro vem sugerindo conversando com a turma. Mas nós vamos conversar com a nossa família. Você conhece o site que aparece nessa imagem? E aí é uma resposta pessoal. Tem gente que vai conhecer, tem gente que não vai conhecer. B. Quem poderia ter interesse em acessar esse site? Quem vocês acham? Pessoas que desejam fazer algum prato ou postar alguma receita, né? C. Como as receitas estão organizadas no site? A gente pode perceber que as receitas estão organizadas por tipos de comida em abas, bolos e tortas, carnes, aves, peixes e frutos do mar, saladas e molhos, sopas, massas, bebidas e etc. D. Que receita aparece em destaque? Qual é a receita que foi escolhida para ver nesse site? É a salada de fruta maravilhosa, né? Quais informações aparecem sobre essa receita? A gente pode observar o nome e a imagem do prato, nome de quem a enviou, tempo de duração de preparo, avaliações dos internautas que fizeram esse prato, quantas porções rende, quantidade de comentários sobre o prato e outras informações. 3. Com base em suas experiências culinárias, responda o que seus pais permitem e o que não permitem você fazer na cozinha. E aí vocês vão listar o que já posso fazer na cozinha e que eu ainda não posso fazer na cozinha, tá? Vocês vão escrever aí nessas linhas. E aí na página 86, nós temos leia a receita abaixo com a ajuda do professor. Frutinhas de coco. A dificuldade dessa receita ela é fácil, rende 50 porções. Ingredientes: 2 xícaras de chá de leite em pó, 2 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro, meia xícara de chá de leite de coco, corante comestível verde, amarelo e vermelho, cravo da Índia. E o que a gente vai? Quais são os utensílios que nós iremos precisar para realizar essa receita? Uma tigela, uma peneira, palitos, pincel macio, pedaço de isopor, forminhas de papel para servir os doces. E o modo de preparo. 1. Na tigela, peneire o leite em pó e o açúcar de confeiteiro. 2. Acrescente o leite de coco aos poucos, amassando a mistura até formar uma massa que não gruda nas mãos. 3. Faça bolinhas e depois molde as frutas que podem ser maçãs, peras ou outras. 4. Coloque um palito em cada uma das frutinhas e deixe que elas sequem por 1 hora. 5. Com as frutinhas secas, segure-as pelo palito e pinte cada uma delas usando o pincel macio e corante alimentício. 6. Espete no isopor os palitos com os docinhos pintados e deixe secar. 7. Retire os palitos e finalize cada fruta com um cravo da Índia, formando os cabinhos das frutas. 8. Coloque as frutinhas em forminhas de papel para servir. E aí nós vamos para a página 88, entendendo o texto. O texto, Frutinhas de Coco, ensina alguém a fazer um tipo de doce, apresenta uma notícia sobre frutas ou dá dicas sobre tipos de doce de festas de aniversário. Então, a gente está estudando novamente o gênero textual receita. Então, ele vem ensinando alguém a fazer um tipo de doce.
Em quantas partes o texto está dividido? E a gente vê que o texto tem os ingredientes, os utensílios necessários e o modo de preparo. Então, conta os jeitos: 2, 3 ou 6. Copie o nome de cada parte. Então, aí vocês vão copiar. Quais são essas 3 partes? 3. Ter uma foto da receita pronta é importante. Por quê? É importante porque ajuda, a nós, os leitores, a compreender o prato e a decidir se vai ou não fazê-lo, conforme ele se mostre apetitoso ou não. 4. Quantos ingredientes são necessários para fazer o doce? Aí vocês vão contar lá. Algum ingrediente de que você não gosta? Qual? Você acha que é possível retirá-lo ou trocá-lo por outro ingrediente? Página 89. 5. Leia o trecho abaixo. Meia xícara de chá de leite de coco. As palavras que aparecem entre parênteses são importantes porque indicam quais ingredientes usar, ajudam a entender a medida correta ou listam utensílios necessários ao preparo. Então, a gente tem aí uma fração, um meio, Mas entre parênteses, nós temos também identificando que é meia xícara. Um meio corresponde a meia. B. Observe os diferentes tipos de xícara. Xícara de chá e xícara de café. Com base nessa informação, a palavra chá é importante para uma receita dar certo? Por quê? Sim, pois não saber o tamanho da xícara que deve ser utilizada pode interferir na quantidade de ingredientes e, consequentemente, no resultado da receita. 6. Por que o nome do doce é frutinhas de coco? Por quê? Porque esse doce é feito em formato de frutas, maçã, pera, e se utiliza leite de coco no preparo. 7. No modo de preparo da receita, as informações são numeradas de 1 a 8. A ordem que essas ações forem apresentadas pode ser alterada? Não pode, porque o doce não daria certo. Não faz sentido, por exemplo, colocar o palito na massa antes de moldar as frutinhas. Então, tem uma ordem. Na página 90. 8. Leia o trecho abaixo, observando as palavras destacadas. 2. Acrescente o leite de coco aos poucos, amassando a mistura até formar uma massa que não grude nas mãos. 3. Faça bolinhas e depois molde as frutas que podem ser maçãs, peras ou outras. 4. Coloque um palito em cada uma das frutinhas e deixe que elas sequem por 1 hora. As palavras destacadas indicam, quando eu falo acrescente, faça, molde, coloque e deixe. Indica a quantidade, indicação, alguma coisa que eu estou fazendo ou indica os ingredientes. Retire do texto outras palavras que indicam o mesmo, que indicam ações. A gente pode ver penere, segure, pinte, espete, deixe, retire, finalize, coloque. 9. Mostre que você entendeu direitinho a receita e complete corretamente as informações. O leite em pó e o açúcar devem ser peneirados aonde que a gente deve peneirar. B. Para secar, as frutinhas devem ser colocadas nos. C. Os palitos com os docinhos devem ser espetados no. Para servir, as frutinhas devem ser colocadas em. E aí, meus amores, encerramos o nosso livrinho de português, iremos passar para o nosso livrinho de produção textual.